bem? Hoje eu tô aqui pra falar sobre amamentação com vocês. Eu já fiz post no blog sobre isso, mas me pediram pra fazer um vídeo também, então eu tô aqui pra conversar com vocês sobre isso. É um assunto muito gostoso, mas que muitas mulheres têm dúvidas e eu acho legal compartilhar isso com vocês. Então eu vou dar um aparato geral sobre a amamentação e vou tentar responder algumas dúvidas que me fizeram sobre esse assunto, tá bom? Primeiro, eu amamentei o Arthur até os 10 meses, ele foi largando meu peito aos poucos, eu voltei a trabalhar quando ele tinha 7 meses, então o meu leite foi secando porque os horários das mamadas era o horário que eu tava trabalhando e o horário que eu tava em casa era o horário de papinha já, então meu leite começou a diminuir, e aí ele foi largando e ele mesmo decidiu que não queria mais o peito com 10 meses, tá? Não foi um processo fácil. Eu sofri bastante no começo por conta das rachaduras, por conta de horários. Na gravidez do Arthur, quando o Arthur nasceu, eu tinha na minha cabeça que eu tinha que seguir um protocolo, que eu tinha que seguir uma técnica de amamentação, de cuidado, de rotina, e isso eu não posso dizer que atrapalhou, né? Porque mesmo a gente sendo mãe de primeira viagem, a gente tem um instinto muito bom e a gente sabe lidar com as coisas. Então, apesar de eu ter sido uma mãe que só podia mamar de 3 em 3 horas, não pode dar o peito assim, não pode dar o peito assado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, eu tinha um instinto materno que me fazia levar bem a situação, apesar dos pesares, tá? Quando o Matheus nasceu, eu fui adepta da amamentação em livre demanda. Então, o Matheus, ele mama quando ele quer e quanto ele quiser. Aliás, agora ele tá aqui mamando. Na verdade, tá mais dormindo do que mamando, mas ele tá aqui mamando. E o que foi muito interessante notar é porque, assim, muitos médicos, muitas mães dizem que a amamentação em livre demanda deixa a criança, como é que eu posso dizer, preguiçosa, deixa a criança dependente do peito da mãe, sabe aquelas coisas? E já existe uma outra corrente, que é a corrente que eu acredito que não, que o peito, ele é sim, ele é a fonte de alimentação do seu filho. Até os 6 meses é isso que vai dar o alimento dele. Mas ele também é uma fonte de segurança, de aconchego. O peito da mãe é onde o bebê se sente seguro. E não é por causa disso que você tem que deixar o bebê ficar chupetando seu peito 24 horas. Eu também não sou a favor disso. Tem muitas mães que quer peito, dá o peito, quer chupetar, chupeta. Mas eu também não sou muito a favor disso, porque... E aí, né, o dia que você precisar tomar um banho, o dia não, né, a hora que você precisar tomar um banho, a hora que precisar usar o banheiro, a hora que você precisar fazer qualquer coisa, que você tenha que sair por 10 minutos, por 1 hora, que você tenha que sair e ficar longe do seu bebê, e aí, entendeu? Ele não vai ter outra fonte de carinho, de segurança? Não, né? Mas, pra mim, a alimentação em livre demanda, ela vai... Como é que eu posso dizer? Ela vai inserir no bebê uma noção de autonomia, porque assim, um bebê que mama em horários marcados, ele sempre que ele for mamar, ele vai ou precisar mamar tudo que ele conseguir, sabe? Ele vai ficar aquele bebê afobado, afoito, porque ele sabe que não vai adiantar chorar, que não vai adiantar chamar a atenção da mãe, que ele não vai ter o peito. Então, ele fica afobado toda vez que tem o peito. E aí que tem, ingere muito ar, fica com muita cólica, tem muito refluxo, sei lá, entendeu? Então, assim, existem várias confirmações de situações que a criança fica, alguns pontos negativos, digamos assim, né? A amamentação em livre demanda é aquilo que, assim, o bebê, ele sabe que ele pode contar com a mãe quando ele sentir necessidade de mamar, entendeu? E assim, isso não interfere no peso, no ganho de peso do bebê. O Matheus, ele está mamando em livre demanda e ele está ganhando peso. E ele não é um bebê acomodado, sabe? Não é só no peito que ele acalma, mas o peito é uma fonte muito grande de segurança. E eu acredito que, assim, ele mesmo criou uma rotina própria.
Ele não mama de 10 em 10 minutos, ele não mama de 1 em 1 hora, sabe? Se eu falar pra vocês assim, ele mama de 3 em 3 horas, eu vou estar mentindo, porque eu nem olho mais o horário que ele mama, sabe? É uma coisa tão natural que ele mesmo já criou essa rotina. Você sente quando ele quer o peito e quando ele quer outra coisa, entendeu? E assim, tem horas que eu vou dar o peito pra ele, ele tá muito agitado, ele não mama. Você vê que não é o peito que ele quer algum outro tipo de carinho, algum outro tipo de afeto. Mas, quando ele quer o peito, fica óbvio que ele precisa mamar, entendeu? Ele mama super bem e ele costuma, assim, a mamar tudo que tem no meu peito, sabe? Não é sempre que ele mama nos 2 peitos, às vezes ele mama nos 2, às vezes ele mama em um só. E assim, gente, eu não tenho uma receita pra vocês de como vai ser a amamentação ou como deve ser uma amamentação. Cada mãe sabe da necessidade do seu bebê. Isso é impressionante, sabe? Isso fica claro quando o bebê nasce. E gente, eu acho que a mãe ela deve seguir o seu instinto maternal quando for amamentar. Ela não precisa, o médico falou que eu tenho que dar de 3 em 3 horas, mas o médico não tá ali com você, sabe? Convivendo com você, com o seu bebê. Você sabe que hora seu bebê quer mamar, sabe? E assim, quando a gente tá muito nervosa, quando a gente tá muito estressada, a gente acaba passando isso pro bebê, ele acaba não mamando tranquilamente, ele acaba não mamando bem. Às vezes, quando eu tô fora de casa em alguma situação agitada, eu não consigo dar de mamar pro Matheus, porque eu vou dar, ele também fica agitado, então fica aquela coisa meio, sabe? Então a gente tem que chegar em casa, aí eu dou mamar pra ele. E aí, como é que funciona isso se você tem que dar de mamar tal hora? Ele tem que mamar às 10 da manhã, ele tem que mamar porque deu às 3 horas, entendeu? Então eu acho que assim, a gente vai sentindo o bebê, a gente vai sentindo a necessidade dele e atende. Quando você atende a necessidade do bebê, você não tá tornando um bebê manhoso, entendeu? Você tá tornando um bebê que pode contar com você quando ele mais precisa, entendeu? E isso não é tornar um bebê manhoso, gente. Nenhum bebê de 1, 2, 3, 4 meses é um bebê que usa a mãe, sabe? A amamentação é uma coisa muito natural, sabe? Eu sei também que existem muitos casos de mães que o leite seca, que o leite, sabe, que a mãe não produz leite o suficiente, então ela não consegue amamentar. Mas, gente, num geral, toda mãe tem o leite perfeito pro seu bebê. Não existe leite fraco, não existe leite forte demais, entendeu? O leite da mãe, ele é o suficiente para nutrir o bebê com tudo que ele precisa, entendeu? Só que muitas mães acabam desacreditando do seu potencial de amamentar. Muitas mães não gostam de amamentar porque tem que ficar ali exclusivamente pro bebê, porque acha que o peito vai cair. Então assim, muitas mães acabam desacreditando tanto dessa função que o leite acaba secando, entendeu? Que, eu vou complementar porque ele tá muito magrinho. E aí o bebê vai gostando mais da mamadeira, mais da fórmula e vai deixando o peito. Então, gente, amamentar é uma coisa assim... Você tem que acreditar no seu potencial, entendeu? Como vocês sabem, eu passei aí por um período que o meu médico mandou dar fórmula pro Matheus, porque o Matheus não tava engordando. Aí eu também já comecei a ficar encucada. A gente fica, sabe? Do tipo, eu não tô sendo suficiente, eu não tô produzindo leite suficiente. E aí vou tentar dar fórmula. Eu tentei dar fórmula, o Matheus não quis, graças a Deus. E aí eu parei. Vocês, minhas leitoras, me ajudaram muito, eu recebi muitas mensagens. E aí eu parei pra pensar, eu falei, não, pera lá, sabe? Deus me deu o dom de ser mãe, de ter um bebê da forma que o Matheus veio e não vai me capacitar pra amamentar? Não, vai sim. E eu não desisti, gente. Eu dava o peito pro Matheus mais do que ele estava acostumado. Eu estimulava, eu fazia massagens no banho, sabe? Com água morna. Eu estimulava sempre... Gente, minha produção de leite e água. Gente, o segredo para a produção de leite, tomar água, tome muita água. Não vem com remédio. Eu até comecei, toma um chazinho da mamãe, tentar tomar o remédio não sei das quantas. Mas, gente, no fundo, o segredo para amamentação é
água, muita água, se hidratar bastante. Antes de dar o peito, toma um copão de água. Durante a amamentação, toma um copão de água, sabe? Vai se hidratando bastante. E a cabeça, gente. Nossa cabeça tem que estar super bem, sabe? E acreditar. Acredita que você vai conseguir, que você consegue, tá? Então, assim, muitas mães que estão desacreditadas, que já estão pensando em dar forma, por favor, gente, acreditem no poder de vocês. O leite de vocês, ele já tem tudo que seu bebê precisa. Você vai dar fórmula, seu bebê vai começar a ressecar, seu bebê vai precisar tomar água, seu bebê vai precisar disso, fora o gasto que você tem pra comprar fórmula, entendeu? Se você pode exclusivamente passar 6 meses sem gastar um tostão com alimento com seu filho, você produz, você tem o alimento que ele precisa, sabe? Você não precisa sair comprando. É tão prático, então eu acho que tem que amamentar. Eu pretendo amamentar o Matheus até quando ele quiser, sabe? Enquanto ele quiser mamar, ele vai mamar. Eu pretendo não apresentar mamadeira mais pra ele e ele vai ficar no peito, tá? Então, eu também sou super adepta à amamentação. Eu acho que é magnífico. E, gente, aquele momento, o vínculo que a gente tem é tão perfeito, sabe? Que... Ai, gente, é natural. Pra mim é uma coisa natural. Então, tem que amamentar. Eu sou super a favor disso. Agora vamos às questões mais técnicas da amamentação, que eu acho que também tem muitas pessoas que têm dúvidas. A gente vê muita questão da posição, da pega. A pega da boca do bebê, a pega é a forma que o bebê pega o seu peito é muito importante, porque a boquinha dele deve envolver todo o seu peito, né? E não deve ter barulho enquanto ele suga, sabe? Tem aquelas covinhas que fica fazendo barulho, não pode ter, senão ele vai estar ingerindo mais ar do que leite, isso pode dar muita cólica e ele não vai estar mamando o suficiente. Então, assim, o principal é você olhar a forma que o bebê tá pegando. Existem várias posições de amamentação, tem o bebê deitado no seu colo, o bebê sentado, você deitado com o bebê. Isso, gente, vocês vão sentir. Eu adoro amamentar deitada. Adoro. Pra mim, a minha posição favorita é deitar, eu junto com ele, deitados, e amamentar assim. Pra mim, é a minha forma preferida. Às vezes, ficar no colo, assim, ele já vai começando a se movimentar, tal, fica meio agitado. Então, pra mim, deitados é o melhor. Aí vem a questão, amamentar deitado pode dar otite, pode dar isso, pode dar aquilo. Eu vou dizer pra vocês o que eu leio, o que eu pergunto, tá bom? Eu não sei, assim, pra mim é o que é verdade, porque é o que especialistas na área têm me dito. Quando um bebê mama mamadeira, ele precisa mamar sentado ou inclinado, bastante inclinado. Por quê? O bico da mamadeira não chega até o final da boquinha do bebê e ele tem que fazer muita força para sugar e para o leite descer, né? Então, o corpinho do bebê precisa estar numa posição que facilite a descida do leite. Então, ele precisa sim estar numa posição mais em pé. Quando o bebê mama no peito, o bico do peito da mãe, ele se encaixa perfeitamente até o final da boquinha do bebê. E o ato de sugar, o leite já desce numa força que ele já passa direto e já vai pra onde tem que ir, entendeu? Então não tem o risco de o bebê deitado, acontecer isso. Então, mães que amamentam podem amamentar deitados. É lógico que você também não precisa deixar o seu bebê totalmente deitado, porque eu acho que é até desconfortável pro bebê. Então, assim, você vai ver a posição um pouquinho só com a cabecinha inclinada, a cabecinha no travesseiro, sabe? Mas não tenham medo, tá? A amamentação, ela vai da forma que você se sentir melhor. Ah, não, tem que dar com o bebê assim, tem que dar... É da forma que você quiser. Eu, como eu já disse, eu gosto de dar deitada ou então sentada com a almofada de amamentação, que eu já falei pra vocês que é uma coisa que eu gosto muito, com a almofada em volta do corpo e o bebê em cima, tá? Então, são coisas assim essenciais.
pomadinhas para seios. Eu aconselho, eu não sei, gente, se antes de ter bebê isso funciona, porque eu fiz com o Arthur e não funcionou. Você passar a pomadinha, aquelas pomadinhas específicas para seios, existem várias marcas, você pode escolher a que você quiser, e passar no seio para não rachar. Não ajudou pra mim com o Arthur. Então, assim, às vezes você pode começar depois que começa a amamentar. É normal o seio rachar, o seio ficar dolorido. Então, após cada mamada, você já passa o produto. E eu não sei se todos, mas a maioria deles não precisa ser retirado antes do bebê mamar, porque é natural. Então, você pode passar, depois, na hora que o bebê for mamar, já pode colocar direto no peito. Elas ajudam muito, 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 muito. Essas pomadinhas me salvaram quando o Arthur começou a mamar e com o Matheus também. Então eu usei muito essas pomadinhas e eu super recomendo as pomadinhas pra peito, pra seio, pra quem tá com dor, tá? Existem aquele monte de outras indicações, põe casca da banana, tal. Mas pra mim o que adiantou foi a pomadinha e uma outra coisa que antes que eu esqueça é também assim, é primordial, é o próprio leite. O próprio leite, ele é cicatrizante, então você pode passar o seu próprio leite no bico do peito e ele vai ajudar a cicatrizar também, tá? Eu não usei concha de amamentação, mas eu escuto muitas mães falarem que é muito legal, porque enquanto você tá dando um peito pro bebê, o outro começa a jorrar também leite. E aí você usa a concha que o leite não vaza, tal. Porque eu uso o protetor de seio e ele fica molhado às vezes depois da mamada. Então você pode usar a concha também, eu nunca usei, mas é uma recomendação que eu já vejo muitas mães darem e parece que funciona, que são as conchas de amamentação, tá? Outro aspecto da amamentação, eu não uso sutiã de amamentação porque eu não gosto, eu não acho legal aquela coisinha que fica sempre soltando aqui, aquele sutiã que fica meio embolado, eu não gosto. Eu uso tops, não top de academia, tops mesmo com tecido mesmo de calcinha e sutiã, são os que eu uso. Eu já fiz post pra vocês, eu já falei isso pra vocês e pra mim é o que funciona. Eu gosto de usar tops, tá? Que mais sobre a amamentação, gente? Eu tô deixando pra falar um dos principais pro final, que é a questão da alimentação. Mas eu acho que eu já falei tudo, acho que já dá pra ir pra alimentação. Porque as pessoas têm me perguntado o que eu deixei de comer, o que pode, o que não pode comer, tá? No geral, gente, a gente sabe que existem coisas que vão sim pro leite, mas não é tudo, não é assim, a gente não precisa se preocupar com, isso tudo vai pro leite, entendeu? Não é tanto assim, tá? E também assim, o bebê tem sim um sistema digestivo imaturo, mas aquelas coisas de cólica, tal, gente, não tem muita relação com o que você come, tá? O sistema digestivo do bebê é sim imaturo, então ele vai ter cólica, você pode se alimentar, comer de tudo ou não. Vai ter bebê que vai ter mais cólica, vai ter bebê que vai ter menos cólica. O Matheus, ele teve pouquíssimas cólicas. E não é cólica, gente. Geralmente, 90% dos casos são gases. Por quê? Ou porque ele mamou e ingeriu ar, entendeu? Não é necessariamente porque você comeu certo alimento. Quando o Arthur nasceu, qual foi a recomendação do pediatra? Você não pode comer embutidos, enlatados, refrigerante, carne de porco e comidas apimentadas, tá? Então, tudo isso ele falou que passava pro leite. Do Arthur, pra mim tudo dava, né? Porque os embutidos, enlatados, carne de porco, tal, tudo dava. E, brócolis dá gases, feijão dá gases. Então, gente, eu deixei de comer tudo, sabe? Eu ficava super neurótica. Não posso comer isso, não posso comer aquilo, não posso. Gente, isso pra mim foi... Quando o Matheus nasceu, pra mim não teve mais nada disso. A recomendação continua a mesma, não come isso. Mas, gente, eu descobri que não tem muito segredo. Eu parei de tomar refrigerante, porque refrigerante é muita química, é só química, refrigerante. E isso sim eu tenho medo de passar pro leite e ele ficar com alguma alergia, alguma coisa. Mas de resto, gente, eu não parei de comer nada. Para de tomar leite, para de comer glúten, No primeiro mês do Matheus, eu comi de
tudo, menos o refrigerante, tá? Então assim, eu comi embutido, eu comi enlatado. Eu só não comi comida muito apimentada porque eu também não sou muito fã. Eu gosto, mas não sou muito fã. Então eu não comi muita pimenta. Mas, gente, eu não deixei de comer nada. E o Matheus não teve cólica por conta disso, tá? O que eu recomendo? Eu recomendo uma alimentação balanceada, tá? Mas sem exageros. E água, gente, tomem água. É o que eu já falei pra vocês, é o maior segredo pra uma boa amamentação, tá? Então, eu não parei de comer embutido, eu não parei de comer enlatado, eu não parei de comer carne de porco, tá? Eu não parei. O que eu tô fazendo? Eu tô tendo uma alimentação balanceada. Então, eu não como linguiça, eu não como uma bisteca todo dia, sabe? Vai ter uma feijoada, eu como, eu não deixo de comer, entendeu? Ai, tem um peito de peru na geladeira, vou fazer... Tudo bem que peito de peru embutido não é uma comida saudável, você amamentando ou não. Mas você não precisa deixar de comer por causa disso, entendeu? Eu não deixei de comer nada. Eu continuei comendo pão, eu continuei tomando leite, eu continuei comendo feijão, continuei comendo brócolis e Matheus não teve cólica por conta disso. Eu já falei sobre cólica de bebê aqui, acho que no vídeo de desenvolvimento do Matheus eu já falei sobre o que eu acho das cólicas. Eu já fiz posts sobre, um post sobre o que eu acho da cólica, tá? Então, pra mim, a alimentação não tem muito a ver, tá? É lógico, remédios, coisas muito fortes passam pro leite e o bebê não precisa ter uma cólica, mas ele pode ter uma alergia, ele pode ter uma intolerância, entendeu? Então, eu acho que isso sim você tem que avaliar. Mas as coisas normais que a gente come, gente, eu acho que não tem muito a ver, tá? Então, pra mim, o segredo é uma alimentação balanceada pra você ter bastante nutriente, pra você passar os nutrientes pro seu bebê através do seu leite, pra você produzir bastante leite e tomar água. Então, pra mim, esse é o segredo, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre a amamentação, gente, me deixem aqui, eu respondo pra vocês, tá bom? Se vocês tiverem mais algum vídeo que vocês querem que eu faça sobre o tema, sobre o assunto, deixem aí as ideias que eu faço, tá bom? Mas é isso, gente, a amamentação é uma coisa natural, que dá trabalho sim, mas que depois vira uma coisa muito prazerosa e que pra mim ela deve ser feita o máximo possível, tá? O quanto você puder amamentar, amamente. E os obstáculos a gente vai vencendo das melhores maneiras possíveis, porque isso não é uma coisa impossível de se fazer, muito pelo contrário, é uma coisa necessária, é uma coisa que o seu bebê precisa muito, tá? Então, se sintam poderosas, se sintam empoderadas desse ato de amamentar e, aproveitem esse lindo momento com o bebê de vocês, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e não se esqueçam de clicar no meu link da Tricai pra conseguir 10% de desconto nas suas compras, tá bom? Então é isso, até os próximos vídeos. Tchau, tchau!